Tá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tô convidando aqui a Leandra para ver se a gente começa bem certinho no horário. Olá, Gabriel. Deixa eu ver o que que eu faço. Oi, Dani, boa noite. Juliana, Cíntia. Deixa eu ver se. Vou mandar o convite pro professor entrar aqui com a gente também logo. Jo... Josi. Oi, Leandra, já mandei o convite. Oiê, Oi, boa boa noite. noite. Então, meu microfone tá muito alto. Boa noite, Leandra. Vanessa, Olímpia entrou. Seja bem-vinda, Vanessa. Quer que eu regalo o olho? Ó, esse fundo verde aí, Leandra. Não, gente, calma aí, eu tô colocando um filtro aqui, porque a tela tá muito clara. Oi, Vanessa. Saudade, amiga. Ó, tem mais uma solicitação. Eu acho que já é o professor. Calma aí. Mas aí esse aqui é ainda uma live teste, né, Bruna? Não, era live já. Ah, já? Pois é, eu Já, tô já tá no testando uns horário. filtros aqui. Pode testar. Boa noite, Andréia, Gardênia. Eu acho que Desculpa, esse aqui gente, não tá tá com a dando pra falar. iluminação boa, né? Não tá? Tá bom, Então pronto, vai ficar esse aqui. tá ótimo. E aí, Ó, gente? Boa ó, o professor noite, já... sejam todos bem-vindos. Calma aí, o professor tá aqui. Eu vou mandar de novo o convite para ele. Eu queria saber por que que eu não consigo ver no Instagram do computador que a gente tá Ó, ao vivo. Ah, eu nem Oi, liguei. professor, boa noite, tudo tudo bem? bem? Boa noite. Boa Olá, noite. pessoal. Muito Seja bom. Eu, bem-vindo. tá todo mundo vendo o professor? Eu não consigo ver. Eu tô vendo direitinho. Ah, então é o meu mesmo. Na live com o Leandro também eu passei a aula inteira sem ver. Depois, quando eu fui assistir a aula, que eu consegui ver. É, para Tá mim tudo tá ok com o bem, meu áudio? Meu áudio tá bem? Meu áudio, tá minha ótimo. A Tá imagem. ótimo. imagem. Beleza. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Tá todo mundo falando que sim, sim. Muito claro. Eu vou ligar aqui o computador para eu ver aqui se as meninas estão falando alguma coisa, porque eu acho que se eu sair aqui para olhar o WhatsApp, sai a gravação, não sai aqui? Eu coloquei também aqui hoje no computador para a gente ficar vendo os comentários, a interação com a aula. E aí a gente vai interagindo. Isso, a galerinha tá chegando aí. Galerinha Tá todo Cleide. mundo chegando. A gente Tá. está se familiarizando, professor, com essa história de live, né? Todo mundo. É verdade, com a pandemia, né, todo mundo teve que se adaptar, né, aprender a utilizar as ferramentas tecnológicas, né, aprender a utilizar os aplicativos também. A gente dá aula hoje no Meet, né, no Google Sala de Aula. Então é bem interessante mesmo essa questão, né, a transformação, na verdade. Né? Nós estamos vivendo um É momento de verdade. transformação e essas ferramentas vai ficar, né? Vão ficar, Vai. na verdade. Eu acho que nós vamos trabalhar de maneira híbrida, né? Quando voltarmos, né? Eu acho que não vamos voltar. Os alunos, né, não vão voltar totalmente, né, de uma vez, né? Talvez seja um dia assim, metade da turma, no outro dia outra metade. É o que eu acredito, né? A Vai gente ser o novo espera, normal, né? né? Até a questão da adaptação, organização, é legal que a gente tenha esse tempo, né, para se adaptar, se organizar. Isso Sara, mesmo, é boa adaptação, noite. aprender.
Oi, Leandro. Sara colocou, oi, Leandro, boa noite. Boa noite, Sara, tudo bem? Seja bem-vinda na nossa live. Eu É um prazer ter tava, você aqui. tava vendo aqui o comentário, as meninas colocou as meninas da capa. Ei, professor, porque a gente ficou enrolado com essa capa dessa live. Um monte de gente perguntando se a gente tinha virado professoras de conhecimentos pedagógicos, né, Leandra? Que a capa Entendi. Gente, ficou tão, ficou tão bem feita, assim, ficou o trio assim na capa que parecia que a gente também ia dar a aula hoje. E assim, a Entendi. gente queria Ficou bem agradecer, legal. professor, o ficou carinho. Não, Você legal. montou ficou. o material, assim, ficou muito legal. Obrigado. Não, é muito bom. É isso mesmo, o parceiro nosso, ele faz as artes lá do Método QR, ele fez com o maior Uhum, prazer essa arte aí, ficou bem bonito o material também, o material que fiz, né? Eu peguei a arte, montei o material, uhum. trouxe algumas questões novas, né? Porque assim, eu respondo tanta questão, gente, que às vezes a gente enjoa, sabe? De ver sempre as mesmas questões. Aí eu decidi, não, vamos inovar, né? Eu estou elaborando algumas questões lá para o curso, né? Do Método QR, aí eu trouxe Uhum. algumas questões lá do curso para cá também, né? Porque A sabe gente como que é? agradece. Professor está um tempo todo. Eu, como gosto muito de conhecimentos pedagógicos, né? É algo que eu sou muito fã de conhecimentos pedagógicos, de tendências Uhum. pedagógicas, né? Trouxe algumas questões de tendências. É algo assim que, de tanto fazer questões, eu acho que a gente consegue, a gente vai elaborando outras questões, questões novas para a galera, né? Eu acho interessante também. É E é sim, a um gente método. agradece. Desculpa, Ter Bruna. material diferenciado, né? Porque às vezes a gente estuda o tempo Isso, inteiro as mesmas questões que já caíram, né? E ver Isso. de uma nova perspectiva, de um novo olhar, às vezes a mesma questão diferenciada faz com que a gente tenha um novo conceito, né, em responder também. É, Ó, isso, gente, isso que é importante, né? E você, lá no curso completo, a gente trabalha assim com essa perspectiva, né? Claro que a gente vai trabalhar questões das bancas, né? Questões que já caíram em prova, mas trazer também questões novas. Então é muito importante aí para o aluno, né? Às vezes ele está cansado de tanto resolver as mesmas questões, né? Então, quando isso. você, por exemplo, um que concurso da vida, você coloca lá conhecimentos pedagógicos, aí coloca lá certo ou errado, praticamente já respondeu todas, né? Eu já cheguei no limite, assim, que já respondi mais de 3 vezes as questões lá do que concurso, né? Então é importante inovar. É Não sei se verdade. vocês conhecem essa plataforma, né? Eu estou falando aqui que é concurso, não sei se vocês conhecem, mas é uma plataforma bem bacana de questões. a gente estava vendo aí, É, o pessoal estava postando nos nossos grupos, né? Vem com QR Code, aí você vai fazendo lá as questões. É, isso aí é o nosso curso, né? O nosso livro. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro, já que você falou no assunto. Nós temos o livro, tá? Para quem não conhece o Pedagogia com Método, é um curso novo, tá? Que entrou no mercado agora, só que ele é um curso tecnológico, com tecnologia, né? O curso ele é completo em videoaulas, né? Tem conhecimentos pedagógicos, português, ECA, tem um módulo específico, né? É um curso que abrange todas as carreiras. Na verdade, é um curso que abrange as carreiras para professor no Brasil todo, entendeu? Porém, nós temos Uhum. módulos específicos e nós estamos trabalhando com um módulo específico para a Secretaria de Educação do DF. Aí, dentro desse módulo específico, a gente tem direito administrativo, LODF, currículo em movimento, né? Os conteúdos aqui do Distrito Federal. Mas os conteúdos principais para carreiras de professor, nós temos português, ECA e conhecimentos pedagógicos, né? E o bônus que é o livro, né? Então, esse livro aqui, ele tem mais de 600 questões, tá? Todas comentadas em vídeo, né? Então, por exemplo, tem um gabarito aqui, normalmente a pessoa responde a questão, olha lá no final o gabarito, beleza, mas ela está com dúvida. Aí tem um QR Code, o QR Code, a pessoa aponta o celular e no QR Code aparece o professor corrigindo a questão em vídeo, né? Então, é uma tecnologia bem diferente, né? Diferenciada. Legal é que é acessível, né? Ali tem as explicações, vai ajudando, né, a galera que quer estudar. Gente, Isso tem mesmo. muito legal, professor. Tem muita gente que está entrando aqui, tá falando que conhece, está perguntando qual a plataforma. Muito bom o que concurso. Eita, o pessoal Isso. aqui vai ter sorteio de um livro, gente. eu falei Olha pro só, professor Como faz pessoal. faz para pouco tempo. adquirir? Como faz Como para é que funciona, adquirir? pessoal? Eu até gostaria de, tipo assim, fazer um sorteio de um livro, né, doar um livro, mas o que acontece? O livro, ele não vem separado. Por quê? Porque ele está junto com a No plataforma, eles pacote, estão né? interligados.
Então, por exemplo, a pessoa tem o livro, mas ela quer tirar a dúvida. Quando ela bate o QR Code, não tem acesso à plataforma, o que adianta? Por isso que nós não vendemos o livro separado. Tá? Nós vendemos o curso. Você ganha um curso completo, tá? Que está em constante atualização. Toda semana tem atualizações, aulas novas. Tá? Eu estou sempre gravando lá. Toda quarta-feira e sábado, sempre gravando novos conteúdos simulados. Nós temos gravações de lives também. Toda quinta-feira nós temos lives. Nessa quinta-feira agora vai ter live de português, ED, conhecimentos pedagógicos, LDB. Então, assim, são conteúdos que sempre estão lá sendo atualizados, e esses conteúdos que são disponibilizados lá no YouTube, eles vão lá para a plataforma do Pedagogia com Método. Tem uma pasta lá dentro dessa plataforma chamada Sala dos Professores. Então as lives vão para lá. Não ficam disponíveis muito tempo no YouTube. Entendeu? Mas assim, é um conteúdo fenomenal, um curso assim, diferenciado, muito top, tá? Para quem está estudando para a Secretaria de Educação do DF, vale a pena. Nós temos os professores, tem eu em conhecimentos pedagógicos, né? Nós temos o Francelino, vai gravar LODF, nós temos o Adenilton, que já gravou, e acho que está gravando também ECA. Né? Então, professores renomados aí trabalhando em prol de um curso assim que atenda, né, aos nossos alunos. Muito bom, professor. Olha aí, galera, a gente já bateu aí 80 colegas. A gente vai começar com o nosso conteúdo aqui. Para quem está perguntando um pouquinho sobre o nosso trabalho, a Associação Frente Unida trouxe, nós fizemos convite para esses professores que a gente vem acompanhando, sabe um pouquinho do trabalho, para que eles possam nos auxiliar a trazer um pouco de conteúdo, de estudo para vocês. Por quê? A gente sabe que a gente tem que fazer as provas, né? O professor de contrato, ele estuda mais do que ninguém, tem que estudar muito, então a gente nunca para de estudar. E aí a gente quis ter esse momento para estudar juntos aqui, para trazer oportunidade para a galera que está, às vezes, na correria, às vezes também está um pouco cansado de estudar sozinho. E esse momento a gente criou justamente para isso, assim. E hoje a gente vai abordar um assunto muito legal, que é tendências pedagógicas, que a gente sabe que é um assunto que cai muito em prova e que por várias vezes a gente erra, né, Bruna? Porque é assim, tanta coisa, e querendo ou não, sempre tem uma coisinha que a gente esquece. E aí a gente escolheu para a gente poder fazer hoje aqui, o professor, ele criou questões inéditas para a nossa live. E ele vai explicar um pouquinho, vai falar um pouco sobre as questões. Então, ó, todo mundo aí com o nosso material, eu já estou aqui com o meu, já preenchi. A gente mandou lá nos material, hein? Essa Leandra tá muito metida com essa capa. Eu tenho que aproveitar, né? Porque ficou muito lindo. Olha só essa capa, gente. Tá muito cheia. É os 5 minutos de fama, Leandra? Tem que aproveitar. Eu não sou professora de cursinho, tá? Nossa querida professora que vai trazer aqui o conteúdo pra gente, né? A Bruna também. E aí a gente tá aqui só para poder participar e fazer aí a live junto com o professor aqui na Associação Frente Unida. E aí, gente, vamos lá, né? Eu vou pedir desculpa. Vai falar, pode falar, Bruna. Desculpa, rapidinho, é porque de vez em quando eu tô olhando pro lado, é porque eu coloquei no computador. No computador eu vejo vocês três, agora no celular eu não vejo, e eu tô gravando do celular. Então, de vez em quando eu olho pro lado para ver vocês, tá? Não é falta de educação, não, é só para eu me sentir como se estivesse todo mundo junto aí. Professor, o pessoal tá falando assim, ó. Assim que desapertar financeiramente, vou fazer um investimento. No final da live, o professor vai liberar um cupom de desconto, né, professor? Isso, olha só, nós temos temos o depoimento da Verônica aí falando que o livro é excelente. Todos os dias estuda um pouco, né? Muito bem, muito bem. Ó, a Verônica tá falando, aí as meninas estão perguntando aqui onde está o material. Tá nos grupos de WhatsApp e Telegram do Frente Unida. A gente também colocou no Facebook. Vocês podem ir lá nos nossos grupos. Isso, o material também está lá no meu grupo do Telegram, no canal do Telegram do Pedagogia com Método. Eu tenho muitos grupos também no WhatsApp, grupos de estudo. Se você quiser fazer parte, me manda uma mensagem no direct. Se você quiser fazer parte também da lista de transmissão, né, onde você recebe os materiais direto no seu privado, manda um direct também, me manda o seu número que eu te adiciono. E esses materiais são gratuitos, professor?
Sim, esses de live Tem são. muita Os que eu coisa, envio, né, em lives, né, Olha no aí. YouTube, são materiais gratuitos. Olha aí, Tem muita gente, que coisa coisa boa. Eu legal andei para olhando, ajudar tem muita coisa boa. quem precisa estudar, já está tendo condições, né? Às vezes, né, Bruna? Muita gente, olha aí, ó, porque o material que o professor fez aqui, riquíssimo, gente. Eu achei as questões, assim, muito boas e abrangentes. E ficar de olho aí nos grupos que o professor tem muito material. O professor A Josemir vai Zilá, trazer muita coisa legal aí pra a gente. Zilá entrou, Leandra, aqui agora. Boa noite, Zilá. E a Zilá também é uma das nossas diretoras. Qualquer coisa, pede ajuda aí para ela, que ela tem o material. Isso mesmo, só uma observação, os conteúdos são tendências pedagógicas, aí tem PPP também, avaliação e currículo. Uhum. São 4 itens. Ai, 4 gente. tópicos, assim, muito importantes para a prova, né? A Zilá quer desconto, vai ganhar desconto. Fica aí até o final da live que a gente Tem vai um liberar. Ó, super professor, cupom. olha, Beleza, um super professor, cupom aí para vocês. o pessoal Então do Só que a podemos gente não Ceará. começar? vai entregar agora, né, professor? Porque Não, senão, vamos Agora não, no começar a final resolver da a aula. questão. só Isso. depois. Então Vamos vamos lá. começar? Vamos começar. Olha só, pessoal. A primeira questão vai falar sobre tendências pedagógicas. Então, eu já recomendo a vocês o livro Democratização da Escola Pública, do professor José Carlos Libani. É um livro excelente, né? Eu tô com ele, mas não aqui agora, que vale a pena você fazer a leitura desse tópico, tá? Então, o professor José Carlos Libani, ele vai separar e vai classificar as tendências, né? É verdade, a Socorro está falando que o som está com eco, e está com eco para mim também. Será o que é, pessoal? Tem como arrumar? O meu do computador, o som tá desligado. Eu só tô com o do celular aqui, bem baixinho. O meu também tá desligado. Calma aí, Calma aí. Tá, Deixa eu tipo, ver dando se... um eco mesmo aqui. Enfim, eu vou As continuando lives do enquanto as Instagram meninas sempre arrumam. fazem isso. Isso. Melhorou? Deixa eu ver. Não melhorou. Deixa eu tirar o... E agora, melhorou? Não, também não, então não é aqui não. Tá saindo um eco de algum lugar. O meu computador tá sem som, tá desligado, só tenho o celular. Será que... Acho que agora parou. Não, o seu falou, professor. Será que é o meu? Eu só tô com o celular só, ué. Tá perto do computador? Oh, mas eu só tô com as questões aqui, o material. A minha live tá aberta no computador, mas eu tô com o som do computador desligado, não tem nada de som. Eu vou abaixar um pouquinho o volume, vai que é o meu fone, né? Sei lá. Melhorou? Leandro, o seu não faz... Agora melhorou, mas cadê o professor? Tá aqui? Ele tá aqui Tô comigo. aqui. Agora Eu melhorou acho que aqui pra parou. mim. Parou. Acho que parou, agora sim. Então, Aí, o meu. melhorou, muito bom. Então vamos continuar. Deixa eu só colocar um carregador aqui, senão o celular descarrega. Aí, caiu da live. O pessoal tá falando aqui que tá ótimo o som agora. Beleza, a gente vai continuar então, galera. Fechou, agora tudo ok. Então, olha só, pessoal, voltando à nossa conversa sobre tendências pedagógicas, nós temos aí a classificação do professor José Carlos Libani. Não só ele que fala de tendências, nós temos também o professor Saviani, Demerval Saviani, ainda vivos os dois, tá? Libani, Saviani, e o Lucchesi também fala um pouquinho sobre tendências pedagógicas. Então, eles vão classificar as tendências, né? Nós temos as tendências liberais e as tendências progressistas, tá? As tendências liberais querem o quê? Manter a sociedade. Nós temos a divisão aí das tendências liberais em tendências tradicionais, tá? A tendência tradicional, a tendência renovada progressivista, a tendência renovada não diretiva e a tecnicista. Todas elas o quê? Estão mantendo o status quo. O termo liberal não tem sentido avançado ou democrático, o Libânio fala isso em seu livro, mas sim uma justificação para o sistema capitalista. Beleza? Então nós temos várias questões de várias bancas em que o examinador ele cobra somente a nomenclatura. Então, a primeira coisa que você precisa entender quando for aprender e estudar tendências pedagógicas é saber o nome delas. É a primeira coisa.
entender separá-las, entender classificá-las, fazer esquemas, mapas mentais, né, com as nomenclaturas. Sabendo as nomenclaturas, você já ganha ponto, tá? Porque tem questões que caem somente isso. Mas eu preciso entender mais, eu preciso saber as características de cada uma delas, saber os seus autores, né, que é muito cobrado. Então a questão 1 fala o seguinte, a gente vai respondendo e eu vou conversando sobre elas. As tendências progressivistas oportunizam manter a sociedade como ela está. Já as liberais pretendem alterar a sociedade. Aí vocês podem ir respondendo aí, falem para mim se vocês marcaram certo ou errado, podem colocar no chat aí, tá? Olha só, pessoal, aqui foi uma típica questão de nomenclatura, tá? Entender em que posição cada tendência está. Quando ele fala de tendências progressivistas, né, a tendência progressivista, ela se encaixa onde? Ela se encaixa em uma pedagogia liberal. Tá? Ela se encaixa no grupo da pedagogia liberal. O grupo da pedagogia liberal é formado por 4 tendências. A tradicional, a escola nova, não é progressivista, ou tendência progressivista, e a escola nova não diretiva, e a tecnicista, né, no caso. Então, o nosso item está errado. Tá? Quem quer manter a sociedade seria uma tendência liberal, uma pedagogia liberal, que quer manter o quê? O status quo. Quer manter o quê? A sociedade do jeito que ela está. Ela não liga para as desigualdades sociais. Ela só oferece a educação ali para todos. Tá? Mas os problemas da sociedade ficam na sociedade. Aí ele continua, já as liberais pretendem alterar a sociedade? Não. Quem traz essa ideia de mudança, de resistência, são a pedagogia progressista, são as tendências progressistas, que é formada pela tendência libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Tá? Então, essas tendências, né, o nosso item está errado porque ele fez uma salada de fruta, na verdade eu aqui, né, uma banca, a questão é minha, então misturou tudo aqui. Tá? Então, olha só, é só você organizar, sempre façam quadros, né, escrevam mesmo, liberal, tradicional, renovada, tecnicista, do outro lado, progressista, sempre façam isso, vale a pena. Próximo passo, colocar as palavras-chave de cada tendência. Cada tendência, nas questões, vai ter palavras-chave e seus respectivos autores. Tá? Lá no curso Pedagogia com Método, eu falo detalhadamente sobre cada tendência. Eu acho que vale a pena conferir. Né? No final da aula, eu disponibilizo aí o bônus, né? O cupom. Mas lá no curso completo, eu falo detalhadamente sobre cada tendência. O que acontece na tendência tradicional é uma relação mais verticalizada, né? O professor é o centro do processo, né? O aluno é passivo, né? Uma educação bancária, né? Nós vamos falar sobre educação bancária hoje. Né? Ou seja, o professor só deposita o conhecimento no aluno, o aluno recebe de maneira passiva, o aluno precisa decorar, né? Então são características da tendência tradicional. Cada tendência tem suas palavras-chave, suas características e seus autores. Pode falar. Não, eu acho que se eu colocar aqui não vai aparecer espelhado, né? Vai aparecer certinho, não. Acho que aparece isso, espelhado. Mas é isso aí. Começa assim, faça seu mapa mental, faça suas tendências, seus rascunhos. Suas setas, né? Isso, suas setinhas, seus esquemas. Escreva lá as tendências, né? Puxe uma setinha para lá, puxe uma setinha para cá. Faça de maneira colorida, não sei, assim para mim dá certo. Não sei se para vocês dão certo essa ideia das cores, né? Então, por exemplo, a tendência progressista, eu costumo colocar de vermelho. Da ideia o quê? De transformação, de movimento, de algo dinâmico, algo de resistência, né? Algo de luta, emancipação. São palavras-chave de uma pedagogia progressista. A Fernanda está perguntando aqui, progressivista tem outro nome? Tem, vamos lá. Muito importante, bem colocado. Nas questões de prova, nós temos algumas nomenclaturas para essa tendência progressivista. Tá? Ela pode aparecer escola nova progressivista, né? Ou renovada ou renovadora, pode aparecer assim, tá? Escola nova, quando ele falar escola nova, pode ser tendência renovadora.
ou renovada. Pode aparecer progressivista ou pode aparecer renovadora progressiva. Pode aparecer assim, a mesma coisa, é a mesma tendência. Tá? Então, muito cuidado aí nessa nomenclatura, principalmente nessa tendência aí. E muito cuidado para não confundir com progressista. Progressista é outra coisa. Tendência progressivista é dentro de um grupo de tendências liberais que querem manter a sociedade. Não tem crítica. E Saviani, ele vai fazer o seguinte, ele vai falar que a pedagogia liberal ele nomeia de pedagogias não críticas, tendências não críticas. Já as progressistas, ele fala o quê? São pedagogias críticas, são tendências críticas que querem mudança, que querem alterar a sociedade, que querem questionar a sociedade, que querem transformação. Entende? Então, nosso item 1 tá errado, tá, pessoal? Beleza? Bem tranquilo, né? Pragmática também, isso mesmo, pragmática também tá dentro aí, se encaixa aí nessa corrente. Tá? Não é muito comum aparecer esse nome, mas esse nome pragmática, né, da ideia de você aprender fazendo, colocar em prática, né? Então, é uma característica da escola nova, do movimento da escola nova. Tá? Escola ativa também, outra nomenclatura não comum de aparecer. Tá? Pragmática, escola ativa, são nomes que aparecem lá no livro do professor José Carlos Libânio. Beleza? Então vamos continuar. Questão de número 2. Fazem parte da pedagogia progressivista as tendências humanistas, libertadoras e liberais. Outra salada de fruta, né? Então, errado também, tá? Fazem parte da pedagogia, a gente pode trocar aqui e colocar progressista. Fazem parte da pedagogia progressista a tendência libertadora de Paulo Freire, tá? Nós vamos falar sobre essa tendência hoje. A tendência libertária de Freinet, que vai trazer aquela vivência grupal, aquela ideia da autogestão, né? As decisões são tomadas por meio do grupo. Então, o poder descentralizado, não é uma pessoa que manda, mas sim as decisões são tomadas em grupo, em reuniões, em assembleias. Então, ela tem ideias anarquistas, tá? E nós temos o quê? A crítica social dos conteúdos do José Carlos Libânio. Né? A crítica social dos conteúdos fala o quê? O Libânio fala que a principal função da escola é sim transmitir os conteúdos, é importante. O aluno precisa entender e saber os conteúdos da humanidade que foram reunidos ali. Porém, esses conteúdos precisam ser vivos, indissociáveis das realidades sociais. Né? São palavras que estão no livro. Tá? Então, vale a pena ler esse livro, fazer os esquemas, recomendo demais, tá? Então, são conteúdos que fazem parte da vida dos meus alunos, tá? Então, nosso item aqui também está errado. Questão de número 2, errado. A galera tá mandando bem aí. Tá, o pessoal tá mesmo, perguntando por que não tem o gabarito no simulado. É justamente para vocês fazerem aqui junto com a gente. A gente vai fazer assim ficaria fácil, né? Tudo... É para vocês acompanharem aqui a aula. A aula vai ficar gravada, não vai, Bruna? Professor, a gente sempre fala que vai. A gente sempre fala que acha que vai, porque às vezes dá um problema na hora de salvar e a gente tem medo de prometer e acontecer algum imprevisto. Mas a expectativa é deixar gravada, sim. Quando eu estava fazendo minhas lives também aconteceu isso comigo. 2 lives eu não consegui deixar salvo. Algum problema. Aí a gente não promete por conta disso, né? Pode acontecer alguma coisa, mas normalmente tem dado certo. Então que a gente prefere que o pessoal assista aqui, em vez de assistir depois, assista com a gente. Não, é verdade. Participar ao vivo é bem melhor. Ao vivo você pode participar da aula, comentar. Já clica tem uma setinha bem aqui, ó. Clica na setinha, manda para algum amigo, para alguma amiga. Só a Thalita Moura aí, um abraço para ela, colega aí de faculdade, a Thalita. Leandro, tem como me passar o material? Galera, tá em todos os nossos grupos Frente Unida. Do 1 até o 14 e também no nosso Insta. Eu não consigo... Vou ver se eu consigo abrir meu WhatsApp aqui no Note e mandar para vocês, porque eu não consigo
Mexendo no celular Olá, agora. a Dani compartilhou. Obrigado, viu, Dani, por compartilhar. Aí, se alguém puder mandar pra gente aí nos nossos grupos, eu agradeço. Calma aí, teve uma pessoa aqui que está com dúvida, professor. Estou em dúvida na questão. Marquei errada e não tenho certeza. Mas está errada Qual questão? mesmo. A2? Está errado. A A 2 1 e está 2 estão errada. erradas. Você está falando da 3? Acho que ela está falando da 3, não? Ela tá Mas falando da 3, que só ia falar agora antes de... Isso, vamos corrigir a 3 então. Vamos lá, pessoal. Obrigada, Olha só, já Vilásio. coloquem um gabarito aí. Vamos lá, a questão 3 fala o seguinte: o termo liberal tem o sentido de avançado democrático aberto, como costuma ser usado. A doutrina liberal apareceu como justificativo do sistema capitalista ao defender a participação ativa do indivíduo na sociedade. E aí, pessoal? Errada. Questão 3. Errado, olha só. Errado. O que o Libânio fala no livro? Quando ele fala lá no capítulo de tendências pedagógicas, ele já começa com essas palavras, porém tem um não aí. O termo liberal não tem o quê? Sentido de avançado, democrático ou aberto, como costuma ser usado. É assim que está lá na teoria, é assim que está no texto. Tá? Então, o nosso item está errado. Aí ele continua, essa parte aqui até que está certa. Quando ele fala da doutrina liberal, o termo liberal, ele aparece sim como justificativa do sistema capitalista. Eu quero justificar esse sistema. Eu quero uma sociedade onde eu tenha os capitalistas, tem os capitalistas que são os patrões, certo? E nós temos o quê? O proletariado, que são os trabalhadores. É um sistema de classe, né? É um sistema econômico dividido em classes. Então, você acha interessante, por exemplo, o proletariado ascender, né? Não, eles não querem isso. Eles querem o quê? Que se mantenham. Precisa manter. Tá? Ou seja, o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, né? É justamente isso que eles querem. Manter a sociedade do jeito que ela está. Né? E Durkheim, né, trazendo um pouco sobre filosofia e sociologia aqui, Durkheim falava que a sociedade ela é comparada a um grande organismo vivo. Cada um que exerce a sua função de maneira harmônica. Então, o que eles querem? Uma sociedade saudável. Uma sociedade que esteja em ordem. Eu não quero uma sociedade que dê trabalho. Eu não quero alunos ou cidadãos que protestam, né, que criticam, que têm uma consciência política, né? Porque aí é perigoso. É perigoso derrubar esse sistema. Né? Então, eu quero manter a sociedade. Então, por isso que nós temos as regras sociais, as regras de convívio, as leis. Então, trazendo essa ideia de Durkheim, né, que compara a sociedade a um grande organismo vivo, como se fosse um corpo humano. Cada membro tem a sua função. Uns nascem para ser líderes, né, outros para obedecer ordens, Então, assim, uns para trabalhos intelectuais, outros para trabalhos manuais. Então, tem essa questão aí. Já a pedagogia progressista, nós temos o quê? Autores que querem o quê? Uma crítica ali, querem um aluno consciente, querem um aluno político, que critica, né, a sociedade, que critica esse modelo, que tenha consciência, né, e Paulo Freire fala sobre a questão de você ganhar essa consciência, né, de oprimido e se libertar. Por isso que é a pedagogia libertadora. Professor, a Souza Dani, ela perguntou assim, então o termo liberal não tem esse sentido. Realmente não tem, né? Assim, porque a gente olha a palavra liberal e acha que é algo assim... o sentido tudo. da palavra é que pode tudo, e na verdade não é. Então, assim, muitas pessoas têm eu tive essa dificuldade quando eu comecei os estudos de tendências, porque eu não conseguia assimilar por que liberal, teoricamente, remetia a algo ruim, né? Assim, algo mais precário do que o que a gente prega hoje, do que é a crítica social, né? E tudo. Então, realmente é mais ou menos isso, né? A palavra liberal em si não significa que seja liberal. Isso, é justamente isso. Eu estou o quê? Falando o que está na teoria. O que está na teoria, o que está em prova. Você tem que entender o seguinte. Para a gente aqui, em termos de prova, esse termo liberal não tem sentido avançado, nem democrático, nem aberto.
Uhum. É um termo, esse termo liberal, essa palavra liberal, ela vem como justificação desse sistema aí, sistema capitalista, que é manter a sociedade, cada um fazendo a sua função de maneira harmônica. Adaptação, adequação são palavras que se encaixam, palavras-chave que se encaixam nessa pedagogia, nessas tendências. Tá? Acho que o Ernesto falou algo bem interessante aqui. Quero um aluno pensante, né? Quando a gente fala da pedagogia progressista, sim, um aluno social, um aluno, não um aluno pronto e acabado, mas o meu aluno que está em constante transformação, em constante movimento. Então, eu quero um aluno, eu espero, em uma visão progressista, tá? Eu espero o quê? Um aluno consciente, um aluno ativo, um aluno crítico, um aluno consciente, político, né? Tem a consciência política, tem a liberdade, tem a autonomia. Então, é isso que eu espero dentro de uma pedagogia progressista. Entende? Então, nosso item aí, 3, está errado. Tá? Olha só a questão de número 4. A pedagogia libertadora aborda que o papel da educação é conscientizar para transformar a realidade. Aí está dentro, se encaixa. São pedagogias do bem, né? Vamos dizer assim. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso para facilitar. Né? Aí você já associa. Pedagogia liberal se associa a uma cor azul, uma cor mais fechada, algo mais tradicional, algo que é manter o status quo, quer manter a sociedade, algo mais conservador. E do outro lado você já pega um termo progressista e já pensa em mudança, já pensa em liberdade, em transformação. A pedagogia libertadora aborda que o papel da educação é conscientizar, sim, eu quero despertar no meu aluno uma consciência, uma liberdade, uma transformação, uma mudança. Os conteúdos são extraídos da prática social? Sim, são chamados de temas geradores. São os temas geradores, palavra-chave dessa tendência. Já anota aí, cai muito em prova. Pedagogia libertadora eu vou associar a quem? A Paulo Freire. Paulo Freire trabalhava, aí o Ernesto falou, pedagogia emancipadora, é isso mesmo, palavra-chave também, pedagogia emancipadora, pedagogia problematizadora, também é um termo utilizado aí para a pedagogia libertadora. Eu vou problematizar o quê? Os temas, os conteúdos que são extraídos, e o nosso item está certo, os conteúdos que são extraídos da prática social e cotidiana dos alunos. Então, Paulo Freire trabalhava como? Ele trabalhava em seu método de alfabetização, ele trabalhava com palavras geradoras. Palavras geradoras são palavras do cotidiano dos meus alunos. Tá? Então, se meu aluno trabalha em uma construção civil, eu vou pegar aquelas palavras da realidade dele e alfabetizá-lo com aquelas palavras. É muito mais fácil ele se alfabetizar com o quê? Com palavras que fazem parte, estão ali, né, no dia a dia dele. Então é muito mais fácil, assim, faz mais sentido, na verdade, né? Faz mais sentido eu, o quê? Trabalhar com temas geradores, com temas do cotidiano dos meus alunos, trazer para a sala de aula, fazer um círculo de debate. Aí é diferente, é uma pedagogia dinâmica, uma pedagogia que eu tenho uma relação horizontal, uma relação de igualdade, uma relação onde eu, como professor, eu vou aprender com o meu aluno vai me ensinar também, há uma troca de saberes. Tá? Na visão freiriana, como estão falando aí, nós temos as experiências são valorizadas, a troca de experiência, a troca de conhecimento. Os conteúdos são temas, né? Podem ser até temas polêmicos, né? No nosso dia a dia, vamos falar hoje sobre racismo, né? E nós podemos fazer isso atualmente. Né? Quem trabalha com jovens, com adolescentes, pega um tema desse, feminismo, vamos discutir, faça um círculo. Não é mais aquela pedagogia tradicional onde as carteiras, né, ficam sempre do mesmo jeito ali, em fileiras, né? Algo bem fechado, onde o professor tem como se fosse um púlpito ali, ele sobe ali em cima e fala, o que ele fala é verdade absoluta, conteúdos dogmáticos, né? Então é diferente. Então essa tem que ser a nossa visão de hoje, né? Uma pedagogia que liberta.
uma educação que liberta. Não sei se a gente consegue fazer isso em Leandra e Bruna com anos iniciais, né? Faço bico ali, acho meio difícil, né? Mas eu acho, professor, que Pode falar, Bruna. a gente acaba trazendo de alguma forma. Eu até Uhum. pensei que agora, que normalmente a gente vê mais essa pedagogia com os meninos maiores. No EJA Isso. a gente trabalha Uhum. bastante, mas assim, na educação infantil, sei lá, se a gente vai trabalhar ali o S de sanduíche, e aí a gente traz a historinha do sanduíche de maricota, a gente come sanduíche com eles, eu acho que traz sentido, a Isso. prática ali da realidade, né? Então eu acho que... Na verdade, Bruna, hoje, por exemplo, a minha turminha é de educação infantil, né? A gente faz Uhum. exatamente dessa forma. Uhum. Eu percebo que agora que a gente está dentro da casa dos nossos alunos, né? Aí que a gente tem mais acesso ainda à realidade dessas crianças e a gente procura trabalhar, por exemplo, a gente sempre procura trabalhar com materiais acessíveis, Concreto. palavras acessíveis, tudo que seja muito mais de uma forma que vai ser mais fácil para eles. E assim tem sido com todos os níveis da educação. Professor, a Lúcia falou que, professor, o senhor tem um canal no YouTube, por favor, diz que sim. Eu sou tem gente que é de Correntina, Bahia, tem uma Eita, galera aqui galera de todo o de outros Brasil, hein? estados assistindo a nossa Pessoal, live tem um hoje. canal sim no Sejam YouTube, bem-vindos. né? Faça sua inscrição. Josemiro Williams, só digitar Josemiro Williams, você vai me encontrar no YouTube. Lá tem vários simulados de várias bancas, CESP, Quadrix, Consulpan, que vai realizar a prova lá, prova para efetivo na cidade de Cascavel, tá? Então tem 3 simulados lá dessa banca, vale a pena. Simulado da banca IADS não, AOCP, tem acho que 2 aulas dessa banca. Então, assim, tem simulados, muitos simulados lá no meu YouTube. Simulados de temas, né, PPP, autores, tendências pedagógicas. Ixi, Gente, olha é só muito vídeo. que legal, professor, a galera do Ceará assistindo a nossa live. E aí o pessoal está participando bastante aqui no nosso chat, falando assim, ó, que a Elaine colocou que na alfabetização ela também trabalha dessa forma, né? E a Zilá também até usou como exemplo a cesta da dona Maricota para trabalhar Isso. a alimentação saudável. Então, esse método, assim, nessa questão é muito boa para a gente estar trabalhando. E assim, eu Trazer... acho... Pode falar, Bruno. Desculpa, professor. Eu até, quando eu estava dando uma lida aqui por alto, eu pensei assim que eu acho que nessa pandemia, nessas aulas online, a gente tem usado muito essa questão da pedagogia libertadora de Paulo Freire, porque a gente começou a tentar estar mais próximo sem conhecer o aluno. Então, a gente começou a tentar fazer isso que a Leandra e que as meninas estão dizendo no chat, tentar trazer os temas geradores para que algo faça sentido, porque tudo estava tão, né, tudo estava tão vago. Eu acho que não vai ser difícil esquecer sobre a pedagogia libertadora na hora da Vai prova. ser bem mais tranquilo agora. É igual, porque antes a gente tinha uma suposição da realidade daquele aluno, né? E agora a gente tem meio que quase que um acesso ali. Todos os dias, a grande maioria das crianças, a gente está acompanhando um pouco a realidade verdadeira mesmo, assim, que chega, o que você está vendo. Então é muito legal isso. Então, essa questão 4 está certa, né, professor? Tá certo, é justamente características da tendência libertadora. E você percebe que as tendências pedagógicas, elas fazem parte da nossa prática, né, educativa. Elas estão em prática. Nossos professores, às vezes, inconscientemente, sem saber as teorias, né, as tendências e tal, a gente pratica ali determinada tendência. Às vezes, nós somos tecnicistas, né, quer controlar o comportamento do aluno através de uma lembrancinha, quer estimular ele através, né, um resultado ali, quer um resultado dele através de estímulos, né, resposta, né, uma estrelinha, um pontinho, né, e nós fazemos isso. Né, então, está presente nas salas de aula, né. Então, nós temos o quê? Que superar essas tendências, o quê? Tradicionais, conservadoras, né, e buscar mais o diálogo, né, é importante também. Então, é interessante, né, você estava falando da sua experiência aí com educação infantil. Eu trabalho com anos iniciais, e eu também tentei trazer algo assim nesse sentido, hoje nós vamos trabalhar um texto sobre Minecraft. Minecraft é algo que eles estão ali na realidade deles. Né? Então eu fiz um slide, coloquei um textinho ali, uma conversa, uma figura, uma imagem,
para tentar o quê? Chamar a atenção deles, né? Porque, assim, nesse momento é um pouco mais complicado, nós sabemos isso, né? De você estar ali ministrando a aula, né? Transmitindo os conteúdos e tal, um pouco mais difícil, né? Até porque você não tem também todos os alunos ali, né? Então, por exemplo, eu entro no Meet e não tenho todos os alunos ali ao mesmo tempo. De 29 alunos que eu tenho, entram 17. Não, entram menos, entram menos. Menos, então, né? assim, é complicado. Aí você fica tentando fazer ali um malabarismo para saber como que você vai conseguir Atingir alcançar todo mundo. todo mundo, né? Porque, por exemplo, um método que você tem no Meet, você tendo ali contato com a criança, fazendo a aula, é bem mais tranquilo do que você mandar só o vídeo ou o Não, áudio. com certeza. Gente, olha, a gente está assim, os professores estão segurando uma corda nesse ensino remoto que vai ficar para a história, assim, porque é Não, realmente. Né, para que eles possam também ter acesso qualitário à educação. é verdade, muito bom. O importante é tentar alcançar todos, né? Sabemos que é difícil, Isso. mas é o que Professor, o esperávamos, senhor né? fez tão bem essa explicação aí da número 4 que com certeza já até falou aí, destrinchou totalmente a número 5 também, né? Que está então correta, não é É isso? verdade, faz parte, né? Vamos comentar a questão 5. Paulo Freire faz crítica à educação bancária. E muita gente confunde, acha que Paulo Freire propôs a educação bancária. Às vezes cai assim em prova, Peguinha, e a né? pessoa marca certo. Eu vou Não é que ele até... propôs uma educação bancária, ele criticou uma educação bancária. Essa nomenclatura, ele se referia a uma educação que é tradicional. Tá? Então ele E critica. às vezes... Pode falar. Desculpa, professor. Não, eu ia falar que só essa palavrinha aqui já pode fazer a galera, às vezes, errar a questão, né? Porque já vai ler o restante, vai. Mas aí é isso mesmo. Então, ele Não, é faz isso a crítica. mesmo. Tem questões que tipo, associam Paulo Freire ao que? A um, tipo assim, percursor da educação bancária. Não, ele não criou a educação bancária. Ele nomeou uma tendência tradicional com esse nome, a nomenclatura dele. Por quê? Aí nós vamos ver a questão que eu vou explicar. Paulo Freire faz uma crítica à educação bancária, é isso mesmo. A educação bancária é a educação tradicional, onde o professor deposita ali o conhecimento na cabecinha do aluno. Professor detentor do saber, relação verticalizada, o professor é o centro do processo, não há diálogo, né? O aluno pode levantar a mão, não há questionamento. Né? Então, assim, educação tradicional mesmo. Tá? Esse modelo de educação faz parte do pressuposto que o aluno nada sabe, é isso mesmo, o aluno não sabe de nada. Quem sabe é que é o professor. O professor é o detentor do saber. O professor é que traz luz ao ignorante. O ignorante é o aluno. Criando-se, então, uma relação vertical, olha, palavra-chave da educação tradicional, relação verticalizada, entre o educador, que está lá em cima, e o educando, que está lá embaixo. O professor é o centro do processo, é o centro das atenções aqui, nessa educação. O educador sendo o que possui todo o saber, né? O professor é o que possui o conhecimento, é a luz, é o sujeito da aprendizagem, aquele que deposita, né? Então, nós temos aqui um conceito perfeito para a educação bancária. Né? O professor é aquele que deposita o conhecimento. O educando, então, é o objeto que recebe passivamente, né? Aí você pode colocar, recebe passivamente o conhecimento. Né? Então, nosso item está certo, é justamente isso. Educação bancária, educação tradicional. Galera, vocês estão colocando aí que está errada. Tudo que o professor falou, se ele estivesse falando que Paulo Freire concordava, seria errada, mas não, ele está falando que ele faz a crítica. Então tá certo, porque Paulo Freire, ele veio para trazer justamente isso, tá bom? Que eu acho que vocês estão aí... A galera tá perdida aí? Eles estão achando que são duas questões, porque na verdade, o professor está falando que Paulo Freire fez a crítica, ó, ele coloca aqui. Paulo Freire faz uma crítica à educação bancária
que é tudo isso que o professor falou. Então, ele traz aí uma explicação bem bacana para a gente do que é essa educação bancária, que também cai bastante nas provas, né, professor? O que eu acho aqui, professor, que pega, foi o peguinha que tornou a questão muito bem elaborada, por sinal, foi essa Muito questão mesmo. aqui, ó, que coloca assim, ó, na visão freiriana, esse modelo de educação parte por um pressuposto que o aluno nada sabe e o professor é o detentor do saber. Aí dá uma confusão, fica parecendo assim, que Paulo Freire pensa dessa maneira, mas na verdade ele está dizendo que na visão freiriana, a educação bancária é tudo isso aqui, né? E aí Isso. retomou, né? É questão de interpretação, tá certo, o nosso item Isso. tá certo, Uhum. tá? Porque no começo fala que Paulo Freire faz uma crítica, ele faz mesmo uma crítica à educação bancária, na visão dele, esse modelo, olha só, na visão dele, na visão freiriana, esse modelo aí explica esse modelo de educação, que é a educação tradicional, que é a educação bancária. Entendeu? Então, só aqui recapitulando, a questão 4, tá, ficou certa, a questão 5 também ficou certa. Tá? As duas questões aí da Pedagogia Libertadora estão corretas. Ficou claro, pessoal? Acho que ficou, né? Acho que todos entenderam. Ficou. E a questão está muito boa, bem completa mesmo, assim. Legal. É o conceito praticamente de educação bancária, da educação tradicional. Beleza? Vamos continuar, falar um pouco sobre PPP. Projeto Político Pedagógico também, que é um assunto que cai bastante, né? Um assunto que eu gosto também. Né? Nós sabemos que o PPP ele é um documento democrático, tá? Um documento que toda escola precisa ter, tá? É o documento que é a identidade da escola. E quando eu falo que é a identidade da escola, cada escola precisa ter a sua, tá? Então, muitas questões falam que os sistemas de ensino elaborarão um projeto político pedagógico. Aí está errado. Cada escola constrói a sua identidade, o seu PPP, de acordo com as suas peculiaridades locais, de acordo com suas características locais. Né? Então, o PPP o quê? Ele vem determinar uma organização escolar, vem configurar a ferramenta de planejamento e avaliação, vem trazer dados da aprendizagem, trazer projetos. Né? Quando eu fiz estágio, né, é um documento aberto, viu? Um documento flexível, aberto a toda a comunidade. Quando eu fiz estágio, eu tive acesso ao PPP da escola, que eu fui fazer o relatório lá, na faculdade. Então, eu como estagiário, entrei na escola, onde é que está o PPP? Preciso fazer um trabalho aqui. Então, eu tive acesso ao PPP, pude entender os projetos da escola, os conteúdos, né? Então, assim, tudo estava presente ali, tudo organizado, né? Então, nós temos aqui a questão que fala o seguinte, né? O projeto educativo. O projeto educativo é o quê? É o PPP, essa nomenclatura de Vasconcelos. Quem não sabe, já anota aí. Tá? Nós temos autores que falam sobre o projeto político-pedagógico. Né? Na LDB, por exemplo, nós temos a nomenclatura proposta pedagógica. Proposta pedagógica na LDB. Ilma Passos Veiga vai trazer projeto político-pedagógico, inclusive é uma autora muito importante, cai bastante em prova. Ilma Passos Veiga. Vasconcelos cai bastante, tá? Não cai muito aqui no DF, né? Mas, assim, eu trouxe uma questão, pode cair, né? A visão dele. Né? Há em outros estados a visão dele, mas nunca, a gente pode esperar de tudo aqui no Distrito Federal com essa prova aí. Né? Então, eu trouxe aí, né? Inclusive informática, né? Nossa Senhora. Será? Acho que não, né? Não sei. Tomara que não, meu Deus do céu. Vamos tá super em alta, né? Não, e a galera está estudando bastante, né? Assim, tá tendo muito tempo para. Mas assim, a gente está estudando muito, mas o que acontece também? Nós estamos trabalhando mais à distância. Né? Bem mais. Então, beleza, você está em casa, mas você está trabalhando. Você tem que fazer muita coisa, né? Produzir conteúdo, produzir vídeo. Né? Então, assim, você trabalha mais. Né? Então, por exemplo, eu recebo áudio domingo, tipo assim, vai ter aula hoje, né? Você está no seu domingo lá. Então, assim, o WhatsApp da gente recebe mensagem a qualquer horário. Meia-noite lá tem pai perguntando, aluno perguntando sobre atividade. Então, assim, a gente tem tá o tempo todo ali respondendo. Não trabalha muito.
Eu acho que tá mais complicado para estudar trabalhando em casa, porque antes É, você não. consegue dividir horários, agora o tempo inteiro você está sentado naquela mesma cadeira, que é a cadeira de estudar, que é a cadeira de trabalhar, né? Então, assim, eu acho que antes a gente conseguia ter uma rotina melhor de estudos. Mas aí, quando eu Muito falo que a bem. galera está estudando bastante, é justamente o pessoal que não está, né, Trabalhando. trabalhando, porque eles estão Isso. tendo mais tempo, né? A galera que está Isso. trabalhando é justamente tá bem difícil, mas mesmo assim, como já falando, a gente sabe que o nível de concorrência vai ser muito alto e Principalmente vamos no aproveitar processo aí seletivo e do efetivo, né? Vai ser muito alto as duas isso, provas. Todo o ano que tem pouquinho tempo que tem para efetivo, estudar. é que todo ano que tem efetivo e tem contrato, é um ano muito mais concorrido. Assim, não sei se o pessoal, né, se dedica bastante para o efetivo e acaba fazendo muito bem o temporário, e aí a classificação fica também, a nota fica bem mais alta, né? Então é um ano Uhum. que realmente costuma ser mais difícil. E aí a gente teve a prorrogação, e aí vai tornar a concorrência ainda maior. Então o negócio vai estar bem, bem puxado desse ano, viu? Então vamos estudar, galera. Vamos continuar E Estudar. aqui. torcer para eles não colocar informática nesse trem. Então, olha Não dá só. ideia não, não Então, dá ideia não, gente. é, tá. O projeto educativo seria o PPP, essa nomenclatura de Vasconcelos, um autor que cai bastante aí também em alguns estados, né, sobre projeto político pedagógico. Então ele fala o seguinte, que é o plano global da instituição? Sim. Vai ver os projetos ali da escola, o rumo, né, o PPP é um rumo aí que a escola é tomar. Nós temos 5 princípios aí muito importantes, tá, do projeto político pedagógico e costuma cair em prova também. E o Passos Veiga vai falar o seguinte, que nós temos igualdade de condições para acesso e permanência na escola, nós temos a qualidade, que é uma qualidade para todos, gestão democrática, né, que é um princípio que está lá na Constituição Federal, é um princípio que está na LDB, liberdade, né, que está associada à autonomia e valorização do magistério, né, são 5 princípios aí que uma Passos Veiga traz aí quando nós vamos elaborar, né, e construir um projeto político pedagógico. Certo? Então, o projeto educativo é o plano global da instituição, pode ser entendido como sistematização, sim, né, tem uma lógica a ser seguida ali, nunca definitiva, né, não é algo pronto, acabado, que fica engavetado ali, pegando poeira, não. Não é um documento assim, é um documento flexível, é um documento aberto, que pode receber mudanças, né, é um processo de planejamento participativo, né, está ligado muito à ideia da gestão democrática, né, o planejamento participativo, ou seja, toda a comunidade ali escolar, ela precisa o quê? Estar junto ali elaborando o projeto pedagógico, né, participando da sua construção, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, o que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. Né? Então é um conceito aí, né, tá certo esse conceito aí de PPP, segundo a visão de Vasconcelos, né, um autor aí que cai. Eu não me lembro se eu já vi esse autor caindo aqui no DF, mas em outros estados cai bastante, tá? Aqui costuma cair mais de uma Passos Veiga. Beleza, a galera acertou aí? Beleza, tá certa Acertou. essa, né? Acertou. Muita gente. Muito bem. Então, olha só. Questão de número 7. O processo de elaboração, implementação e reelaboração do PPP é fundamental porque envolve as pessoas que atuam na escola. E dá a sensação a elas o quê? De pertencimento, né? De envolvimento com a instituição escolar. E aí, vocês marcaram certo ou errado? O Ernesto está falando participação ativa na comunidade escolar. Sim, os alunos todos participando ali da elaboração do projeto político-pedagógico. Tá? Então, na implementação ou reelaboração do PPP, é fundamental o quê? As pessoas que estão trabalhando ali, que estão na escola, que estão envolvidas, participarem. Ou seja, isso dá a elas uma sensação de pertencimento? Dá sim. Se eu sou professor, estou ali, sou convidado, né? Sou convidado não, preciso participar, na verdade, né, da elaboração do PPP. Os alunos, os professores, né, a tia da cozinha, todo mundo está ali junto. Então, essa construção e colaboração na construção do PPP dá, sim, uma sensação de pertencimento. Você se sente o quê?
importante ali naquela comunidade. Você se sente, você pertence, né, de fato ali, né, a essa comunidade, aquela escola, de envolvimento com a instituição escolar. Então, o nosso item também está certo, tá? Questão de número 7. PPP é um assunto bem tranquilo, é só você entender que é um documento democrático, é um documento aberto, um documento flexível, que precisa ser elaborado por toda a comunidade escolar, e as questões sempre trazem, o especialista precisa elaborar o PPP? Não, especialista não, é toda a comunidade escolar. Aí fala, os sistemas de ensino vão elaborar o PPP? Não, não é sistema de ensino, é a própria instituição escolar, própria escola. Então é um assunto bem tranquilo, tá? Questão 6, estão pedindo o gabarito da questão 6? Ficou certa? A questão 6 está certa, tá? E a 7 também. Beleza? Ficou claro? Bem tranquilo, né? O nosso item. Uhum. Então, olha só, a dica que eu dou sobre PPP é entendê-lo como um documento vivo. O que é isso? É um documento que está em constante mudança, pode ser transformado, pode ser mudado. Não é um documento fechado, tá? Mas sim um documento aberto, tá? Um documento democrático. Questão 8. E olha só, nós vamos falar agora sobre manifestações do currículo, né? Então, nós temos alguns autores que falam sobre currículo, tá? Já te falo, o Libânio fala sobre currículo. Nós temos um espanhol, Sacristã, fala sobre currículo. E Santo Tomé também fala sobre currículo. Hoje nós vamos falar sobre as manifestações do currículo, tá? Então, o currículo, ele se manifesta aqui em 3 formas, de 3 maneiras. Tá? Nós temos o quê? O currículo formal. O currículo formal se refere ao quê? A um currículo estabelecido pelos sistemas de ensino. Você precisa associar. Quando falar de currículo formal, e esse currículo formal, ele pode ser também chamado de currículo prescrito. Tá? Currículo formal ou currículo prescrito. E também pode ser chamado de currículo explícito. Tá? Beleza? Então, é um currículo que é o quê? Estabelecido pelos sistemas de ensino, determinado pelo governo. Tá? Então, ele é expresso em diretrizes curriculares. Por exemplo, as DCNs. Por exemplo, a BNCC. Eu tenho o quê? Eu tenho uma parte comum e tenho uma parte diversificada. Essa parte diversificada, ela contém o quê? As características regionais da minha localidade. Então, por exemplo, nós temos aqui no DF alguns lugares históricos, né? Alguns lugares turísticos. Vamos estudar com os meninos aqueles pontos turísticos. Aquela geografia do DF, o mapa, né, do Distrito Federal. Então, o quê? São conteúdos daqui, da nossa região, da nossa comunidade. Essa é a parte diversificada. Um exemplo. Nós temos o currículo real. O que é o currículo real? É aquele que acontece de fato em sala de aula. É a materialização do currículo prescrito, ali na prática, é o que acontece em sala de aula, é a execução de um plano. É a execução de algo que foi planejado. Tá? Então, olha só, currículo real, ele também pode ser chamado de currículo, né? Sacristão chama de currículo em ação. Tá? Também pode ser chamado assim, pode aparecer dessas 2 maneiras na prova. Currículo real, currículo em ação. Lembrou de ação, você lembra de prática. É o que está acontecendo ali na prática. Tá? Já o currículo oculto é representado pelo quê? Pelas influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho do professor. Então nós temos experiência cultural, valores, né? É algo implícito, tá? Quando eu falo currículo oculto, pode ser chamado também de currículo implícito. É algo que acontece ali nos corredores da escola, é algo que acontece e não está escrito ou previsto em um planejamento. Exemplo, o dispor das carteiras ali da sala de aula. Tá? Tem aquilo ali no planejamento, prescrito, formal? Não. É algo que é implícito. Quando você organiza a fila das crianças para ir ao banheiro, tomar uma água, por exemplo,
É algo que acontece o quê? Nos corredores da sala de aula. É algo implícito. São valores, experiências, simbologias. Tá? Então, o Essa Libânio é uma vai questão que cai trazer... muito, né, professor? Essa questão aí que tu está explicando agora, eu estou lembrando aqui, acho que dos últimos concursos que eu fiz, ela caiu em todas, né, Bruna? Essa Isso. questão da diferenciação do bastante. currículo oculto. Então, é bem importante também a É gente. importante, tá? É importante, inclusive na última aula da sala dos professores, que é um quadro que nós temos lá no canal Método QR, eu respondi 10 questões sobre esse tema. Eu acho que é um tema muito importante, muito relevante, tá? Você entender Uhum. a definição as características, né, da manifestação do currículo. Nós temos também os tipos de currículo. Lá no curso completo eu falo sobre o currículo integrado, já gravei. Eu já gravei as manifestações do currículo, né? Expliquei detalhadamente currículo formal, currículo real, currículo oculto. Nós temos os tipos de currículo, o currículo silenciado, currículo integrado, currículo coleção, né? Então tem vários tipos de currículo. É E muita também coisa. nós temos as teorias do currículo, né? Que é um outro assunto à parte que cai bastante também. Teorias do currículo, as Muito teorias bom. tradicionais, as teorias críticas, pós-críticas, né? Então, vale a pena vocês, daqui a pouco eu falo da promoção, vale a pena vocês conferirem aí esses temas lá na plataforma Pedagogia com Método. Eu falo detalhadamente e você com certeza vai entender. Né? Mas aqui ficou bem claro as manifestações, as 3 manifestações. Uhum. Com as Uhum. questões aqui, a gente vai fixar esse conteúdo. Quando eu falo o seguinte, o currículo prescrito, né, a questão 8, é o que de fato acontece em sala de aula, está errado. Por quê? Estamos falando de um currículo em ação. Um currículo que acontece na prática, um currículo real. É o que de fato acontece em sala de aula, em decorrência de um projeto pedagógico, um plano de ensino, um plano de aula. É a execução do plano. Tá? Aí, continuando, o que acontece na sala de aula em decorrência de um projeto pedagógico é um plano de ensino. Acabei de falar a mesma coisa. É a execução de um plano, é a efetivação do que foi planejado. É o que está acontecendo ali, é a prática, é a ação. Né? Então é bem tranquilo. Você associa o quê? O currículo real, o currículo que está acontecendo ali, na prática, em ação. O currículo prescrito é o currículo que é estabelecido pelos sistemas de ensino. É o que está escrito ali, aqueles conteúdos. Né? Já o currículo oculto é todas aquelas experiências que os alunos trazem fora da escola, ou que ganham ali na própria escola, aprendem ali. São simbologias, experiências, signos, significados. São coisas, né? São aspectos, né, que não estão em um currículo prescrito. São práticas que às vezes nós fazemos ali, por exemplo, uns combinados. Você vai combinar alguma coisa ali com um aluno, uma regrinha, não está aquilo ali específico em um currículo prescrito. Né? Mas está nas entrelinhas. Né? Inclusive tem uma questão que eu respondi que falava assim, subliminarmente, né, o que está entre as entrelinhas, e de fato estava certo o item, Uhum. se referindo ao currículo oculto. Oculto. Certo? Uhum. Então, nosso item ficou errado. Sim. Então, assim, só para clarear, que o currículo, tudo isso que está falando na questão 8, ele está trazendo o conceito fidedigno do currículo real, né? Ele tirou aqui estaria certo se estivesse falando do currículo real, então ele está trazendo o conceito certinho do currículo real, não é isso? Isso. É o currículo real. E outra coisa que estão me pedindo aqui no chat e aqui no WhatsApp também, na questão, voltando aqui na questão 6, só para para fechar, que o pessoal ficou numa dúvida, de acordo com Vasconcelos, esse projeto educativo, ele também é o mesmo projeto político-pedagógico, o nosso mais conhecido PPP, ele também é chamado projeto educativo, né? Isso, anota aí, é uma nomenclatura de Vasconcelos, é o PPP, tá? Projeto educativo é o PPP, como nós conhecemos, tá bom? A nomenclatura dele. Tá.
Vamos lá, agora a questão 8 ficou errado, a questão 9. O currículo oculto é representado pelas influências, é isso mesmo, olha só. Influências que afetam a aprendizagem dos alunos, são as influências trazidas de fora da escola, ou que acontecem ali, de fato, na escola, dos alunos, e o trabalho do professor proveniente da experiência cultural. Então, o currículo oculto, você associa a uma experiência cultural, a valores, a significados, simbologias, trazidos pelas pessoas do seu meio social, vivenciado na própria escola, ou seja, das práticas e experiências compartilhadas em escola e na sala de aula, né? Então, vale a pena anotar isso aqui também e associar um currículo ao conceito. Eu trouxe o conceito de fato aqui do currículo oculto, trouxe o conceito de fato do currículo real, só trocar lá, você tira currículo prescrito e escreve currículo real, entre parênteses, em ação, para você associar os seus estudos. Tá? Então, são os conceitos corretos para cada manifestação do currículo. Beleza? Beleza. Ficou bem. Ficou claro, pessoal? Ficou sim. Uhum, bem claro. Beleza. Venho trazer também aqui algumas questões de funções da avaliação. Tá? É um tema bem legal também, eu gosto bastante, né? Nós temos três tipos aqui de funções. Né? Nós temos que entender o seguinte, nós temos uma avaliação diagnóstica, tá? Que é aquela que acontece geralmente no início do processo. Tá? Isso não é regra, tá? Pode acontecer em outro momento, tá? Mas só para a gente entender melhor, ele pode aparecer sempre assim, associado ao início. Tá? Mas isso não é regra, que só acontece no início. Não. Eu posso aplicar uma avaliação diagnóstica ali no meio. Né? Então, geralmente acontece no início do processo e vem permitir o quê? Que eu entenda a dificuldade, né? Que eu identifique conteúdos que meus alunos já aprenderam, né? Aptidões deles ou possíveis defasagens. Tá? Então, esse é o conceito mais, assim, para a avaliação diagnóstica. Tá? É identificar o que meu aluno já aprendeu, quais são as suas dificuldades, né? Já a avaliação formativa, que é uma avaliação muito importante, tá? É uma que cai muito em prova, é a avaliação que nós queremos. É uma avaliação que contínua, uma avaliação processual, pode aparecer esse nome também. A avaliação formativa, eu associo a uma avaliação processual, ou seja, acontece ao longo do processo. Ela é contínua. Ela vem promover o quê? Um acompanhamento, com o intuito de verificar se os alunos estão alcançando os objetivos propostos. Tá? Já a avaliação somativa é aquela excludente. Enquanto a avaliação formativa ela é inclusiva, né, eu posso associar também essa palavra, avaliação formativa é uma avaliação inclusiva, a uma avaliação construtivista. Já a avaliação somativa é uma avaliação que excludente. Ela também é chamada de avaliação classificatória. Aí você lembra de nota. É aquela nota lá, aquele boletim de notas. Vem classificar, vem dizer se meu aluno foi aprovado, se foi reprovado. Né? É o que são utilizados, e a avaliação que é utilizada, por exemplo, em um concurso público. É uma avaliação somativa. Vem classificar os candidatos. Né? Para a nossa escola pública, a nossa prática, não é uma avaliação adequada. Tá? Mas isso não quer dizer que ela é extinta, ela tem que ser extinta. Não, ela faz parte do processo. Porém, a ênfase é o quê? Numa avaliação formativa. A avaliação formativa, ela acontece, beleza, mas o nosso foco, a nossa ênfase tem que ser dada a uma avaliação processual. Uma avaliação que acontece ao longo do processo. Há uma avaliação também diagnóstica, como a Sara Querubim está falando, que é a mesma que analítica. Sim, é uma nomenclatura. É uma nomenclatura para a avaliação diagnóstica, analítica. Faço uma análise ali do que meu aluno aprendeu, quais são as suas dificuldades, quais são as suas defasagens, quais são as aptidões que ele já aprendeu, conseguiu, né? Então, dentro do campo educativo, a avaliação pode assumir diversas funções. São elas a função diagnóstica, sim, também chamada de analítica, a função formativa, controladora, tá certo. E muita gente erra achando que é algo tradicional. Associa esse controle ao quê? A uma avaliação tradicional. Não.
essa palavra ela é associada, sim, a uma avaliação formativa. A ideia de controle aqui é uma ideia de acompanhamento. Eu tenho que pensar assim. Aí você não erra mais. Pensa que essa ideia de controle aqui na avaliação formativa, estamos falando de avaliação, esquece tendências pedagógicas agora. Que essa palavra aqui de controle já entra em uma tendência que é tecnicista, né? Uhum. Esquece tendências um pouco, vamos focar em avaliação. Dentro do campo da avaliação educacional, a avaliação formativa, aquela processual que acontece ao longo do processo, ela tem essa palavra-chave associada a ela, essa nomenclatura. Avaliação controladora, avaliação de controle, de acompanhamento dos meus alunos. Então tá certo, é isso mesmo. Avaliação somativa classificatória também é uma nomenclatura. Trabalhar o quê? Com classificação, com nota. Vou reprovar ou aprovar meu aluno. Beleza? Então tá certo. Beleza. Uhum. É sempre ter um equilíbrio, né, professor? Porque a galera antes usava essa questão na escola pública, né? Na escola, no geral, era prejudicial, né? Porque às vezes você tinha um aluno ali que era excelente, mas que era avaliado só por essas questões, né? De nota, e acaba que às vezes vai podando o potencial, né? Mas também, né, não pode ser visto como uma coisa ruim. Então tem que ter o equilíbrio, né? Não, com certeza, foi o que eu falei. Não é que a gente quer extinguir uma avaliação sumativa. Ela é importante também no processo, mas eu quero dar uma ênfase nos aspectos o quê? Qualitativos sobre os quantitativos, né? Isso que a LDB nos diz. Então, o que ela fala de uma avaliação muito por isso, né? Porque eles têm como uma coisa ruim, um fantasma. E aí é bem legal a gente ficar de olho nisso. Sim, mas também. não é algo ruim, mas a gente precisa entender o seguinte também. Quando a gente fala de uma avaliação somatória, classificatória, somativa, ela é associada a uma educação tradicional. Tá? Ela vem de uma educação tradicional. Tá? Mas ela, assim, nós queremos superar essa avaliação, mas não extinguir. Ela faz parte ali do processo. A ênfase aqui como eu falei, é numa avaliação formativa. Né? Então, não tem como eu medir ali o conhecimento de um aluno do ano todo em uma prova ali. Às vezes ele fica nervoso, a gente não sabe o que acontece, ele erra ali, né? Mas ele sabe. Se você acompanhar diariamente ali o processo de ensino-aprendizagem, você sabe que ele aprendeu, que ele sabe o conteúdo. Entende? Então, olha só, é importante utilizar essas avaliações como ferramenta, né, do nosso trabalho pedagógico. Avaliar as 3 funções. Avaliação diagnóstica, somativa, formativa, um equilíbrio, como você falou. Questão 11. A avaliação tem como objetivo diagnosticar como a escola e o professor estão contribuindo para o desenvolvimento dos alunos. Nesse sentido, ela pode ser vista de 2 tipos. A avaliação processual, é isso mesmo, olha só. A avaliação processual seria a avaliação formativa, a avaliação contínua, a avaliação com uma ideia mais, com uma visão mais construtivista, que se refere a uma avaliação contínua, e a pontual. Aí você já a ideia, a avaliação pontual, ela é uma avaliação que se preocupa com os resultados? Sim, o nome já diz, pontual. Você lembra de pontos, de notas, de classificação, de soma, né? Então não tem como errar mais. Tá? Nós temos 2 visões aqui apresentadas na questão. Avaliação processual, processo. Acontece ao longo do processo. Contínua. E a avaliação que pontual, você lembra de pontos, de notas, uma avaliação excludente. Não. Isso. Tá? Geralmente a avaliação somatória, né, a somativa, classificatória acontece ao final do processo. Né, gabarito da 10 ficou certo, é isso mesmo, tá, Fernanda? Questão 11 também está certo. Também. Muito bem. Questão 12, já passei do horário, Ita, a gente passou de 1 hora já, hein? Tem 1 hora. Eu acho que é porque a gente também ficou conversando, quando juntei eu e a Leandra, a gente acaba conversando bastante, aí a gente não começou na hora certinha, né? Porque assim, eu não sei se o Instagram tá derrubando, quando passava de 1 hora derrubava. Eu acho que é 1h30 que ele tá deixando a gente ficar, não é isso, Bruna? É mais ou menos isso, acho que a gente tem 10 minutos, professor. Vamos lá, só 2 questõezinhas.
A avaliação formativa é sempre realizada ao final do processo. Errado. A avaliação formativa acontece ao longo do processo. Aí você só troca aí, tá? A avaliação formativa, você risca formativa e coloca somativa. Avaliação classificatória ou excludente. É sempre realizada ao final do processo. Essa função classifica os alunos quanto ao nível de aproveitamento e desenvolvimento. Nessa fase também são oferecidas as informações necessárias para o registro das atividades que foram desempenhadas pelos alunos. É o que acontece em sala de aula, prática, né? Você anota ali, né, tem um relatóriozinho de desenvolvimento, tem as notas, né, quanto o boletim do aluno. Então, essas características fazem parte de uma avaliação somativa e não formativa. Errada. Beleza? Bem fácil essa. Beleza. Tá bom. Essa. E a questão 13, tá? Uma questão que eu gosto bastante, né, desse assunto, é uma questão sobre LDB, tá, pessoal? Questão 13. Ela vai trazer a educação especial, né? Aí já tem um peguinho aí, olha só. Entenda-se por educação especial a modalidade, beleza, a educação especial até aí tá certo, é uma modalidade. Primeira coisa tá certo, tá? Da educação escolar oferecido o quê? Preferencialmente na rede especial de ensino? Errado. Especial não, tá? Numa rede regular de ensino. Onde é que diz isso, né? Lá no artigo, aí você anota lá da sua questão aí. Lá no artigo 58 da LDB, nós vamos falar sobre a educação especial, tá? Então, o que a LDB, lá no seu artigo 58, fala? Ela vai falar o seguinte, que a educação especial, de fato, é uma modalidade de ensino, de escolar, educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Aí ele continua para os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Tá? Então a nossa questão ficou errada por esse motivo, né? Colocar aqui rede especial, mas seria rede regular de ensino. Beleza? É isso mesmo, Jane. Lá no artigo 58. Tá? Parágrafo 1º fala o seguinte: haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola. Acho muito importante falar, né? Completar esse artigo, né? Para a galera fixar. Né? Então, olha só. Beleza. Na rede regular, eu vou ter apoios também. Apoios o quê? Especializado para essa clientela. Para atender às peculiaridades desses alunos da educação especial. Tá? Preferencialmente na rede regular, mas na rede regular vai ter um apoio especializado a esses alunos. Aí no parágrafo 2º ele fala o seguinte: o atendimento educacional será feito em classes, olha só, escolas ou serviços especializados. Aí entra a escola especial. Porém, entra uma regrinha aqui, em função das condições específicas dos alunos. Quando não for possível o quê? Esses alunos se integrarem a uma classe comum. Se ele não consegue se integrar a uma classe de ensino regular comum, ele pode ir, sim, vai para uma sala especial, para uma classe especial, para uma escola especial. Beleza? Beleza. Nosso item 13 ficou errado. Gente, assim, é riquíssimo, né? Essa live, esse conteúdo, assim, nossa, maravilhoso. Tanto que a explicação já respondeu todas as perguntas ali, já ficou bem mais fácil. O gabarito, professor, muito bom. O pessoal está elogiando bastante aqui nos comentários. Perfeito, adorei, parabéns, obrigada. Muito bem. Tirem um print, marquem a gente. Né? A galera está saindo aí já, né? Nem espera. Tirem um print, marquem eu, as professoras, Frente Unida. Marquem a gente no Instagram. Gente, o professor ainda vai falar para vocês sobre o curso. Não saiu não, ainda tem um pouquinho. Deixa eu aproveitar o mexão que o professor está falando. Gente, toda vez que vocês postam, marca a gente reposta, né? E aí a gente vai fazendo esse... Como a Leandra me ensinou, né? Quando eu entrei no Instagram, essa cortesia, né? De um ir ajudando o outro a crescer, né? Então, toda vez que alguém marca a gente remarca, a gente divulga também. Manda então, um coraçãozinho, digitar não cai o dedo, né? Eu sempre ensino para as meninas, porque é tão legal, né? A galera vai lá, te marca, faz aquela gentileza, você vai lá e seja solícito também com o colega. E uma coisa que eu recebi aqui, professor, no WhatsApp, que hoje estava tendo várias aulas, né? E assim, a gente conseguiu assim manter, agora o pessoal está saindo, mas a gente conseguiu manter 100 pessoas aqui praticamente do começo ao fim. Muito, muito obrigada. Isso foi, né, assim,
ao vivo, né, 100 pessoas, e depois a gente tem muitas visualizações da aula depois, isso vai ajudar muitas pessoas a se preparar, a gente sabe que o momento financeiro é um momento delicado também, então essas verdade. aulas têm ajudado muito, essa solidariedade de vocês. Na sexta-feira a gente vai ter uma live também com a Daya, a professora Mulher Maravilha, e também é da sua equipe, né? Então, Isso, a assim, todo Daiane, isso mundo, mesmo. todo mundo assim, sendo muito solícito, assim, ajudando bastante os professores. Conte com a gente também, tá, professor? No que você precisar aí de força, de apoio. E agora o momento do desconto. Do O pessoal desconto, tá olha só, Alguém já está pessoal. esperando isso. esperando aí. Só explicando aqui rapidinho o curso, né? Para não demorar muito. Um curso é um curso para carreiras de professor. Tá? Vale para carreiras de todo o Brasil, né? Concurso de todo o Brasil. Aí nós temos módulos específicos. Nós temos módulos para a Secretaria de Educação, daqui do DF, e depois, né, quando for saindo outros concursos, a gente vai colocando aulas lá para os devidos concursos que forem saindo. Então, nós temos o livro, o curso completo, mais o livro, frete grátis, tá? O livro é presente, como eu falei, todo em tecnologia QR Code, tá? Então, é um curso que tem ECA, conhecimentos pedagógicos, português, é um curso completo, todas as matérias que você precisa, tá? Então, o desconto é o seguinte, você vai colocar, na hora da compra, o link está na minha descrição, tá? Descrição não, na minha bio, tá lá na minha bio aqui do Instagram, tá? O link para você acessar o curso. Então, na hora da compra lá, você vai ter um cupom, vai ter uma aba lá de cupom. Aí você coloca lá, Sala dos Professores. Tá? Sala dos Professores é um cupom que vai vencer hoje meia-noite. Acho que é 20% de desconto, tá? Então, coloca Sala dos Professores, tudo minúsculo, você vai ter um super desconto aí para estar adquirindo esse curso aí novo, tá? Um curso com tecnologia, né? Um curso diferenciado, né? Eu, particularmente, quando eu entrei no método QR, né, estou muito feliz de fazer parte dessa equipe, né? Nunca tinha visto nada igual no mercado, né? A utilização da metodologia do QR Code, né? Então, assim, nunca vi isso em lugar nenhum. Onde você coloca o celular, aponta a câmera, aparece a pessoa corrigindo a questão, né? Muito interessante. É o diferencial, assim, da gente, né? Eu acho que vale a pena. Né? E tem eu como professor de conhecimento pedagógico, tem a professora Renata, tem o professor Paulo também, né? Não sei se vocês conhecem o professor Paulo, né? Inclusive, vale a pena chamar ele, tá? Depois que vocês entrarem em contato com o professor do espaço pedagógico, ele topa na hora, tá? Vai ajudar bastante aqui também. Professor Paulo do espaço pedagógico, ele é daqui de Brasília, né? Então, muito bom em legislação educacional. Então, tem ele na equipe, tem eu, tem a professora Renata, tem professores aqui do Distrito Federal também, trabalhando com ECO, Adenilton, LODF com o Francelino. Então, assim, tá top demais o curso, tá? Vale a pena você tá comprando aí até hoje meia-noite com esse desconto, Sala dos Professores, tá? Cupom, olha aí, galera. Super desconto, tem 20% de desconto com o nosso cupom. E o pessoal, assim, às vezes não sabe, tá achando que 20% vai ser pouco, mas o curso é um curso que eu estava dando uma olhadinha, já é um curso muito acessível, porque vem o livro, vem todas as aulas, o pessoal aí do Nordeste que está assistindo a gente pode adquirir, né, eu não sei se manda, né, lá pro Nordeste o livro, mas... Manda, é de graça, viu? Frete grátis, é um presente, ótimo. manda todo lugar do Brasil. E assim, o curso, se eu não me engano, está saindo assim por mais ou menos 150 com esse desconto. Então, um curso que a professora, eu chamo ela só de Mulher Maravilha, de gramática. Ela diz que o curso depois parece que vai ficar disponível por muito tempo. A pessoa que vai comprar agora tem 3 acesso anos. durante 3 anos. Então, normalmente os cursos, eles são 6 meses, né? Então, fica 3 anos. É um investimento que vai fazer, não vai fazer mais, que vai comprar e vai passar no concurso. Mas é isso mesmo. É duradouro. E depois vai ficar mais caro. Por que vai ficar mais caro? Porque à medida que o curso for crescendo, tende a ficar mais caro. Você vai ter mais conteúdos lá. Então, por exemplo, toda quarta e sábado eu gravo. Toda quarta-feira e sábado eu gravo conteúdos para o curso. Tem conteúdo novo toda semana. Então, quando tiver tudo pronto, vai ser acrescentado mais coisas, mais materiais, mais conteúdos. Aí o que tende é o quê? A inchar o preço também. Então, aproveite hoje. Aí, gente, a gente vai ter uma super aula aqui na sexta-feira também com a professora Mulher Maravilha, a professora Daiane. Vamos enviar os materiais para vocês nos nossos grupos de Instagram, WhatsApp. O professor Josemi também vai disponibilizar o material para vocês.
Quem quiser aí adquirir o curso, usa o cupom Sala dos Professores, vai lá na bio do professor, vai clicar lá e vocês vão conseguir adquirir. E assim, ó, tá valendo super a pena o valor, 3 anos aí tendo acesso, né? Uhum. E não é caro, é um valor assim que é um investimento. Eu sempre falo, gente, quando você está investindo em você, a gente não fala que é caro porque é uma coisa que você vai usar bastante. Às vezes a gente Verdade. gasta esse valor com outras coisas e a gente está investindo no nosso futuro, né? E eu não sei quanto tempo a gente ainda tem. Aqui para mim tá toda hora quase que querendo cair, mas desde já eu gostaria muito de agradecer ao professor Josemir pela disponibilidade, pela essa aula maravilhosa. Agradecer também todo mundo que ficou aqui com a gente. Gratidão. 100 pessoas, estou muito feliz. Os professores eles têm prestado esse apoio ao nosso trabalho, que a Associação Frente Unida vem aí querendo uma rede de apoio, um trabalho voluntário onde nós estamos ajudando os professores temporários. A galera do Nordeste também, muito obrigada por estarem aqui apoiando a nossa live. Desejo todo o sucesso do mundo aí para vocês também, né? Que vocês consigam também passar em concursos de carreiras educacionais, realizar os sonhos. E é isso. Muito obrigada, viu, professor? Já deixar aí que se eu cair, foi um gente... prazer, foi bem bacana a aula, né? Eu gostei bastante também da nossa conversa, nosso diálogo, foi bastante agradável. As portas estão abertas para quando você quiser voltar e fazer outras lives. Eu queria dizer assim, que às vezes as pessoas não sabem dos bastidores, mas assim, o professor, a gente manda pergunta bem tímida, né? Assim, já com medo de levar um não. E na mesma hora que eu perguntei, professor, a gente podia fazer uma aula, na hora já abriu vaga na agenda, já liberou para a gente fazer a aula. Então, assim, gratidão mesmo, viu, professor, por esse carinho, por reconhecer o nosso grupo como um grupo sério, porque eu sei que quando a gente vem numa live, a gente vincula a nossa imagem, então assim, a gente também tem convidado professores que a gente confia, que a gente gosta, que a gente vê também em elogios, então assim, gratidão mesmo por isso. E lembrando o pessoal que na sexta-feira tem Marielle Cruz, Zila Cláudia, aqui da associação, mediando a live com a professora Mulher Maravilha de Gramática. Muito Obrigada, bom, não percam. professor. Acho que a Leandra caiu, né? Eu acho que caiu, e eu acho que a gente vai também cair agora, porque já passou 2 minutos. Tudo bem. Então tá bom. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso a todos. Obrigada. Bons estudos, pessoal. Muito, muito obrigada. Tchau, tchau.